Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso VerboCast, o podcast da nossa igreja. Essa é a nossa terceira edição. Temos falado sobre temas muito importantes e relevantes e dessa vez vamos conversar um pouco sobre o Outubro Rosa, uma data, um mês específico que nos traz à memória a importância da prevenção, dos cuidados e também da força que nós podemos encontrar no Senhor nesses momentos. Amém? Amém. Amém, queridos, e nós estamos hoje com duas convidadas super especiais que enfrentaram o câncer, mas elas venceram, né? Na fé e confiando no Senhor, elas estão aqui, superaram tudo, e é uma honra pra gente estar com vocês hoje, Isabel Paulino e Anne Gabriele. Muito obrigada, meninas, por aceitar o nosso convite, né? E fiquem à vontade. É um prazer pra gente. É uma honra estar aqui. Que bom! Amém. Então, nesse momento, a gente vai primeiro conhecer um pouco sobre elas, né? Um pouco da história, do que é que elas têm feito aí pelo Senhor também, do que Deus tem feito na vida delas, suas famílias, para entender um pouco mais sobre isso. Amém? Se quiser começar, Gabi. Olá, meus amores. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Anne Gabriele, sou médica pediatra, sou mãe e viúva, né? E enfrentei aí um câncer há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e estou aqui para a glória de Deus, e hoje eu proclamo os feitos do Senhor, e tenho ministrado nas igrejas, tenho corrido a minha carreira, estou aqui para testemunhar e trazer esperança para aquelas pessoas, para as mulheres que estão enfrentando esse tempo, que é só passageiro. Amém. Meu nome é Isabel Paulino, eu sou atualmente consultora de saúde, trabalho com planos de saúde, seguro e seguro-saúde também. Sou mãe de um rapazinho, João Pedro, de 9 anos, e sou esposa do Pedro. Congrego na nossa igreja, na nossa igreja, e tenho acompanhado várias mulheres. Ainda não estou ministrando muito nas igrejas, mas eu tenho acompanhado várias mulheres com câncer fazendo tratamento. Eu amo estar dando esse apoio do que eu passei, e aí eu recebi muito da nossa igreja, né, da nossa igreja sendo realmente como rede de apoio para mim. E eu tento fazer o máximo que eu posso pelas pessoas que estão passando por essa situação, né? Por um câncer de mama ou por câncer em outros locais do corpo. Amém. Amém. E é interessante que a gente pode ver também a multiforme graça do Senhor, né? A Anne comentou que hoje ela atua ministrando, né? Com essa desenvoltura no púlpito. A Isabel acompanha também, ajuda mulheres, talvez não ministrando tanto como ela falou, mas igualmente sendo útil e operando, né? Conforme Amém. a vontade de Deus. E levando o testemunho de vocês, né? Para essas pessoas que estão enfrentando, crerem cada vez mais no Senhor e acreditarem que elas podem passar por isso também, né? E agora, meninas, a gente gostaria de saber um pouco do testemunho de vocês, né? Tudo que vocês passaram, enfrentaram e conseguiram vencer. Isabel, você pode começar explicando pra gente como foi essa fase? Na verdade, no primeiro instante, o impacto é muito grande, né? Um diagnóstico de câncer, um câncer de mama, ele é feito na sua cabeça um filme de terror, né, que te leva à morte, né, em primeiro instante. Ele vai te levar ali um quadro de morte, assim como se um terror. E eu passei alguns dias em luto, como se eu estivesse em luto, né. E uma amiga, a Karine Passos, prontamente me atendeu e ela orava comigo no telefone. E foi bem sofrido, né, essa situação, mas o Senhor, através dela, me deu uma palavra que foi logo na decorrência desse tempo da biópsia, quando eu recebi a biópsia. E ele falava em Isaías 41:11, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Então a palavra era reduzido a nada. Aleluia.
Antes de qualquer coisa, antes de diagnóstico, o Senhor estava me falando, não se preocupa, que já foi reduzido a nada. Amém. E aí, naquele momento, eu criei forças, né, na palavra da fé, em tudo que eu tinha dentro, porque eu tinha cursado 2 anos do Rema e eu tinha a palavra dentro. Eu precisava praticar, teria que botar para fora, teria que viver em evidência naquele momento. Amém. E aí, logo depois, eu comecei a luta, né? Com 15 dias eu fiz a cirurgia. O médico, assim que eu cheguei, ele falou: Isabel, a gente vai aprontar que vai fazer logo a cirurgia. Com 15 dias eu entrei em sala de cirurgia. E um momento bem marcante que eu tive nessa situação entre esses 15 dias de cirurgia, depois para receber a biópsia, foi a biópsia. Uma semana antes eu tive um sonho. Não que eu estivesse tão preocupada, porque lá já estava naquela paz, né? Naquela fé inabalável. Aleluia. Eu já tinha certeza. Então, assim, quando eu sonhei, o médico, ele puxava o computador e me mostrava, e o exame dava todo negativo, que eram os linfonodos, só para entender um pouco, vocês entenderem, os linfonodos que foram tirados da minha axila, e eu fiz uma quadrectomia, né, um quadrante, que não tira só o tumor, ele tira também partes que encostam no tumor, né, que são glândulas mamárias e também a pele que encostava no tumor. E aí todos eles deram negativo para a glória de Deus, mesmo sem fazer quimioterapia. Então, assim, dali eu já saí plenamente que eu estava curada. Eu saí orando pelas pessoas no corredor, perguntando se queria oração. Amém. Porque aquilo ali me levou muito, Senhor, é verdade, eu estou curada, glória a Deus. E saí glorificando e louvando ao Senhor. Logo depois, fomos ao oncologista e eu tinha muito, assim, um pouco de receio de tomar quimioterapia, né? Porque em alguns casos ela depois pode dar algum problema no coração e eu já imaginava algumas coisas. E aí, só que eu estava crendo, eu precisava continuar crendo, né? Amém. E aí o médico, ele falou para mim: Isabel, não te preocupas. Porque eles nunca falam, você é curada. Porque não pode dizer, um oncologista não pode dizer isso pra você. E ele dizia assim: menina, para de chorar. Que tu vai ficar curada, moça. Tu tem 39 anos, não vai dar problema em nada. Né? E aí, quando eu entrei na sala, saí da sala chorando, abraçado com minha sobrinha, o Senhor me deu Marcos 16, 18. Que ele fala exatamente isso, que eu poderia tomar até veneno, que não iria me fazer mal algum, que eu era curada para curar. Amém. Aleluia. Amém. E aí eu consegui ir tomar quimioterapia na fé. Na fé. E passei por todo o processo. Tinha dia que eu não conseguia vir para a igreja. Vocês me viam muito alegre aqui na igreja, né? Mas tinha dias que eu não conseguia vir. E quando o pastor Mansueto falava: você que está em casa, levante e dance. Eu levantava sem forças da cama, ficava no cantinho e eu dançava. E eu glorificava a Deus. Amém. Porque eu estava passando por aquilo ali. Com a minha fé inabalável do que o Senhor tinha, porque assim, Ele é muito fiel para cumprir. Ele faz infinitamente mais. E o cabelo caiu, que foi uma das coisas que mais me deixou triste, né? O cabelo caiu e eu, Senhor, não quero ficar com depressão, eu preciso ir para a igreja, eu vou comprar uma peruca. Vocês me viam de peruca direto porque eu não deixava de vir para a igreja. Eu não deixava de vir adorar, porque eu precisava estar aqui. Tive muitas amigas, muito acolhimento aqui, de todas as irmãs. Eu não tive ninguém da minha família para ir para o hospital comigo. Quem ia era revezado, o pessoal da igreja. Todas as pessoas da igreja ligavam: Isabel, tá precisando? Não, tinha dia que eu já tinha marcado com outra pessoa para ir,
Mas aí eu precisava dizer, não, irmã, na próxima semana, E aí todo mundo me acolheu demais aqui na igreja e o Senhor foi muito bom comigo. Em todo momento, nada faltou. Eu parei de trabalhar e nada faltou. Amém. Porque Deus é bom. Amém. Amém. Uau, fiquei emocionada. Eu acho que eu vou chorar um pouco aqui, mas tá tudo bem. Fala contigo. Aí, agora eu? Pode falar, Anne, fique à vontade. Amém. Quando eu recebi o diagnóstico, só para colocar dentro do tempo onde eu estava naquela época, né? Eu estava entrando no segundo ano da escola bíblica Rema. Então eu ia para o segundo ano, ainda não tinha começado as aulas. E na virada do ano, eu recebi Isaías 60, né, que é um capítulo de restituição, de restauração. Eu vivi muita coisa, né? Então, o câncer de mama, eu sempre digo isso, ele chegou tarde demais, porque eu já estava muito alicerçada na rocha, né? Eu já tinha vivido muitas coisas, o luto, né? Já tinha vivido uma quase morte há 7 anos atrás, e depois disso eu me firmei na palavra, e eu comecei a montar a minha tenda em muitas palavras, né? E aí quando eu recebi esse Isaías 60, resplandece a tua luz, eis que chega a tua luz nas trevas. Amém. E lá no final ele vai dizer, um se fará 1000, o menor vai para as nações depressa. Carros, camelos, cavalos, e aí um capítulo todo de prosperidade. E eu sei quando meu pai fala. E ele falou, Isaías 60, esse é o ano, esse é o teu ano, o ano da prosperidade, o ano que a tua luz vai resplandecer nas trevas. Amém. E quando foi em fevereiro, veio o diagnóstico. E aí você se pergunta, então, o que passou na minha mente assim que eu vi o diagnóstico? E Isaías 60? Isso foi a primeira pergunta. E Isaías 60? Se o nome para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tinha 2 opções, eu segui Isaías 60 ou segui o diagnóstico. Né? Me desesperei, que nós somos humanos, veio o medo, não tem como, veio aquela, que o nome câncer, né? Morte ali já. E aí, como eu sou médica, então a primeira coisa que veio na minha cabeça depois disso, Isaías 60, medo e tal, como é que tá? Tá só nos seios ou já tá no corpo todo? Não sabe. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente só sabe que tem o câncer de mama, mas a gente não sabe se alastrou, né? E aí foi um misto de emoções, né? E o versículo no primeiro dia é o dia pior, assim, de fato, um dia muito, muito pesado, assim, um dia, assim, de luto, como diz a Isabel. Eu estava, assim, numa batalha da mente mesmo, entre a palavra de Deus e o diagnóstico. E o Senhor, Ele disse que eu ia completar o Rema, Ele já tinha dado toda a minha trajetória. Eu sei para onde é que eu vou, eu sei os passos que eu vou tomar, porque eu sabia antes mesmo de chegar aqui no Verbo. Eu já sabia os passos que eu ia tomar. Amém. Então, aquele diagnóstico não batia com tudo aquilo que Deus tinha falado para mim. Amém. E aí eu tive que me posicionar em fé. E o versículo, naquela noite sombria, naquela noite de medo, de incertezas, onde todo mundo foi para os seus quartos, todo mundo foi dormir, meus pais ficaram comigo, mas até um momento depois eles tiveram que ir embora e eu fiquei no meu quarto sozinha. Eu pedi ajuda, socorro ao Senhor, eu preciso de palavras remas. Eu quero mais uma. Eu sei que o Senhor é inesgotável, mas eu preciso de palavras. E aí saltou dentro do meu coração Efésios 6:10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Glória a E Deus. aí foi quando eu falei em primeira pessoa, eu me fortaleço em ti na força do seu poder, eu me fortaleço em ti na força do seu poder, eu me fortaleço em ti na força do seu poder. Eu falei isso até que a paz veio, Amém. Amém. até que todo o medo, toda a opressão tivesse ido embora. E foi embora. Consegui dormir o restante da noite, no outro dia eu fui fazer uns exames. Eu sempre digo que eu sou caça-palavras, então aonde tiver uma palavra dentro da parede de um bar, uma palavra atrás de um para-brisa de um carro, uma palavra no computador, não importa, eu paro tudo que eu estou fazendo para buscar essa palavra, porque eu entendo que estamos dentro de um reino, e se estamos dentro de um reino, Deus vai falar em diversas formas. Amém. É isso mesmo. E eu estava indo na clínica, eu cheguei lá na clínica, esperando aguardar para fazer exames, para saber se tinha dado metástase e tal, e eu vi de longe o computador aberto de uma recepcionista e eu corri para lá, porque eu sabia que era um versículo ali, tem um versículo ali e deve ser para mim. Porque eu considero para mim, porque não existe coincidências depois que a gente nasce de novo. Amém. E aí, quando eu cheguei e olhei, era esse versículo: toda arma forjada contra ti não prosperará. Aleluia. Naquele momento foi mais outro bálsamo, né, de Gileade. Então, fiquei tranquila, e aí quando foi no outro dia, já ia para o Rema na segunda ou pouco depois, o meu pai, ele disse: filha, não vai dar para você participar do Rema, né? Fazer o segundo ano, você vai ter que fazer as quimioterapias, vai ter que fazer todo o processo. E aí eu já estava bem, né, firmada. Eu disse: pai, se o testemunho era grande, vai ficar maior ainda. E aquilo ficou na minha mente: se o testemunho era grande, vai ficar maior ainda. Né? E aí agora é que eu não vou faltar ao Rema. E no meio do percurso do Rema, vinha das quimioterapias e direto para o Rema, chegava, passava mal, mas me sustentava ali no Senhor. E veio medos, porque como eu já tive falência de múltiplos órgãos, com hepatite fulminante há 7 anos atrás, né, veio aquela voz: eu sou médica, como o fígado vai aguentar tanto quimioterapia? Como é que vai aguentar? Então, a medicina, por eu saber, né, acaba que é um fator que eu preciso andar mais em fé ainda, porque eu consigo enxergar por trás de tudo ali. E naquele momento eu tive que, foi um dos momentos assim que eu nunca mais vou esquecer, que eu tive que agir em fé ali, que veio aquele medo e eu assisti na aula e o medo vindo, o fígado, vai dar problema, né? Aquela voz, aí eu me posicionei, eu me levantei, fui no banheiro do Rema e orei a Deus, né? Senhor, lança fora todo medo. O Senhor é aquele que lança fora todo medo. E eu comecei a confessar e saltou outro versículo. Por isso da importância de estarmos cheios da palavra, para quando vir a tempestade a casa não cair. Amém. E saltou: o mesmo Espírito que vivificou o corpo mortal de Jesus é o mesmo Espírito que vivifica o meu corpo mortal. E eu comecei a falar: o mesmo Espírito que vivificou, e a repetir essa frase e falar mesmo dentro do banheiro, né? E depois eu falei com o fígado. E eu disse: fígado, você já é ressurreto. Amém. Você vai aguentar todo o processo, porque você já ressurgiu da morte, porque eu não tinha mais fígado mesmo. E ele, por milagre, voltou. E quando Deus faz completo. Ele faz a obra completa. Então o fígado estava pronto para receber todas as quimioterapias. Né? E ao contrário da Bel, eu já queria ficar careca. Como é diferente as coisas, né? Agora, na cirurgia, quando eu fiz a cirurgia, mexeu mais comigo. A cirurgia da mama do que o cabelo, né? Mas por quê? Porque eu tinha sonhado que eu estava careca, louvando a Deus lá na frente da igreja. E se cumpriu. A verdade é que se cumpriu esse sonho. E muito alegre, muito feliz, já recebendo a cura. E todo esse processo, meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão assistindo, eu armei tenda em muitos versículos. O Senhor, de fato, montou um banquete na frente dos inimigos. Amém. Isso. Então eu comi de banquetes espirituais e não faltou nada. Aleluia. Sempre que eu tinha medo, vinha consolo e o medo ia embora. Sempre que eu tinha alguma dúvida, vinha a palavra da fé e ia embora. Então, assim, eu fui alimentada mesmo
pelo Senhor e cuidada. E eu lembro de Oséias, eu acho que é o capítulo 6, que ele dizia, que ele fala sobre laços humanos. Eu te darei laços humanos e cordas de amor e te darei mantimento. Né? Eu te cercarei de laços humanos e cordas de amor e te darei mantimento. E a Bel, ela pode confirmar isso comigo, né, Bel? A gente fica mesmo rodeada de amor. A gente experimenta muito o amor da família, dos amigos, né? Eu recebi amor no próprio tratamento lá. E eu comecei a levar as folhinhas da confissão de cura lá para as quimioterapias, lá para a oncologia, para o setor de oncologia do ICC. A trazer essa palavra da fé lá para as pessoas de lá. As pessoas ficavam, como é que tu tem tanta fé? Como é que tu tem tanta fé? Os meus pais, eles sofreram mais do que eu, né? E eu não sabia, Senhor, como é que eu faço para dar tudo que eu tenho aqui e passar para ele, né? E a gente não pode, não consegue, porque experiência com o Senhor é vivência, leva tempo. Por isso que a casa tem que ser alicerçada na rocha, demora para fazer um fundamento, né? E os meus pais não tinham isso, então o que é que eu fazia? Levantava eles, ia louvar, ia dançar com eles para animá-los, né? Mas eu tinha a certeza, a garantia da vitória. A certeza, porque eram muitas as promessas, e ele não é um para quem mente, nem filho para que se arrependa. Então eu aproveitei essa oportunidade para ser luz nas trevas, como tem lá em Isaías 60 mesmo. Resplandece a tuas luzes nas trevas, né? Então eu disse, Senhor, eu quero passar por esse processo e quero glorificar o teu nome nesse processo, né? E eu aí passei por todas as etapas. Eu sei que o Senhor pode curar instantaneamente. Eu sei que ele podia curar instantaneamente e esse nódulo ia embora instantaneamente. Sim. Mas sabe que dentro de mim eu queria passar por todas as químios. Amém, gente, vocês me entendem? Amém, amiga, com certeza. Eu queria viver o processo, eu queria saber como é que as pessoas vivem. Eu quero passar todas as químias, eu quero viver, eu vou passar por tudo. E passei por tudo e vivi muita coisa nisso tudo, né? E muitas pessoas foram alcançadas, como está sendo até hoje. E Bel, alcançar pessoas assim, ó, um a um, isso não tem preço. Amém. Por mais que eu ministre nas igrejas, a gente leva a palavra ali, mas você fazer discípulo, pegar na mão, meu Deus. Amém. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus, amiga. continue fazendo Glória isso. Porque ainda bem que tem pessoas como você que conseguem pegar na mão. Hoje, com a demanda que eu tenho, eu não consigo. Aí, cada um com a sua multiforme graça mesmo de Deus, né? E é isso, eu passei por esse processo, nós passamos, estamos aqui para proclamar os feitos do Senhor, né? Amém. Que alegria. Muito bom. É muito bom escutar isso, né? E eu tenho certeza que quem está ouvindo também é assim, fortalecido, independente do momento que esteja passando, seja uma situação similar, seja outro tipo de enfermidade, Deus é o mesmo, né? Ele ama seus filhos igualmente, então quando nós nos fundamentamos nos princípios, Carol tá emocionada. Mas é certo que nós vamos vencer e perseverar. Amém. Amém. Deus é bom. Então a gente vai dar sequência aqui, né? A gente conhecer um pouco de quem elas são e da história delas, né? Do que as trouxe até aqui. A gente vai entrar numa parte mais técnica aqui, né? Que vai entender melhor aspectos como saúde, também emocional e também o papel da igreja. Basicamente esses 3 pontos, né? E aí entender um pouco mais sobre a prevenção, a importância de se prevenir, de diagnosticar isso o mais rápido possível, né? E também como se manter firme nesse período. Acho que a gente conheceu um pouco sobre isso, a importância da palavra de Deus, de estar cheio do Espírito Santo, e também como a igreja, como a Isabel citou também, né? Pode se aproximar, pode ajudar nesse momento, né? E se vocês quiserem falar, Debbie. Outubro Rosa foi uma campanha que começou em 1990 lá nos Estados Unidos, certo? E com mulheres, né, com câncer de mama, para prevenção e conscientização de quanto mais cedo, mais precoce diagnosticar, mais chance e sucesso, né, na jornada da mulher que enfrenta um câncer, né? E em 1997 chegou aqui no Brasil, e aí os lacinhos, rosas, também que estavam nos Estados Unidos, veio para cá também. E hoje a gente já vive o Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Uma coisa que eu sempre falo, como médica mesmo, as mulheres precisam se autoconhecer.
Porque nós sabemos que existem câncer de mama também em jovens. Inclusive, existe câncer de mama em homens. Então, isso é uma coisa importante a ser dita. Então, a gente precisa se autoexaminar. Conhecer o nosso corpo é importante. Então, quando eu soube do diagnóstico, foi autoexaminando, né? Eu, na verdade, senti algumas fisgadas e ali eu acordei e palpei e examinei. E vi que tinha algo diferente. Então, as mulheres, elas têm que estar constantemente se conhecendo, se autoexaminando, né? As axilas, toda a sua mama, para entender o que é dela e o que não é dela, né? E a prevenção, ela é importantíssima, porque quanto mais cedo a gente diagnosticar, os resultados são incríveis, 95% ou mais de cura, né? Que coisa incrível, né? Então, quando a gente diagnostica precocemente, né? Eu e a Bel, nós somos felizardas, né? Porque nós diagnosticamos, assim, bem no início. Bem no início. E o resultado, de fato, ele é muito promissor. Apesar de que, com Deus, nada é impossível. E ainda que tivesse o pior diagnóstico do mundo, ainda assim estaríamos curadas. Amém. Não importa o tamanho da montanha. Importa a fé que faz derrubar essa montanha. Amém? E Outubro Rosa é isso, é essa campanha. Hoje está mais cedo para mamografia, que é o exame que os médicos solicitam. Antes era 60, era 50 anos para cima, e agora eles desceram um pouquinho mais. Eu acho que isso é importante, né? O rastreio ser cada vez mais precoce para as mulheres a partir de 40 anos e abaixo de 40 anos, se estiver alguma hereditariedade, né? História na família de primeiro grau de mulheres com câncer de mama, ou que já sabem que tem uma mutação genética, porque a gente pode fazer um painel genético e ver o que tem de mutação, e aí já entra no rastreio com a mamografia, tá? Esse é o rastreio, mamografia, mas o que eu fiz foi um autoexame e fui direto para um ultrassom mamário, e de lá já fui para a biópsia. Sim. Entendi, né? E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu já ouvi falar alguns relatos, né, de pessoas que elas não sentem dor, porque você falou que sentiu aquelas fisgadas, né? Mas de pessoas que não sentem dor e acabam não percebendo mesmo, né, que estão com câncer por conta desse sintoma que não tá aparente, né? Sim. Geralmente não causa dor, né? Ele é oculto mesmo, mas em alguns casos, dependendo do tipo do câncer, né, quando ele é mais agressivo, pode dar fisgada, dor por causa da rapidez que ele vai crescendo. E também pode ter retração de pele. Então você percebe uma retração de pele, você percebe a pele como se fosse a pele mesmo da mama, uma laranja murcha ali. Então você tem algumas lesões, algumas características que podem achar que seja um tumor. Mas o principal mesmo é a nodulação, né? Você palpar e ver algo rígido ali, diferente do seu corpo. Por isso da importância, tá? Vocês que estão ouvindo, de se autoexaminar e se autoconhecer. Assim, pode ser que o nódulo também não seja palpável, né? Mas o meu, que nunca foi, ele era HER2 expansivo metastático. Ele era muito potente, pancada para se multiplicar. Sim. Então, quando ele cresceu rápido. Sim. Foi para matar. Foi. Entendeu? O que eu tive também. Porque o inimigo queria me matar de novo, mas não conseguiu. Então, eu senti a fisgada porque ele certamente ele cresceu de um dia para o outro. Entendi. Porque eu acordei, eu senti, sabe aquela noite, você passa a noite sentindo uma fisgada, tá estranho. Aí não, vou acordar, mas você quer dormir, você nunca pensa que é, né? Aí quando você acorda, você vê e uma semana depois já estava maior, né? Sim. Então, assim, ele é expansivo. Então, alguns podem sentir, porque aqueles que crescem mais rápido, né? Mas a maioria não sente dor. Foi muito Da parecido alimentação. eu vou falar aqui, foi muito parecido da Anne com o que eu tive, né, que não era meu. Então, assim, ele veio pra matar e apareceu do dia pra noite. Um dia eu acordei sem ele e do outro dia eu acordei com ele aparecendo.
E bem aparecendo mesmo. E era num local que, se eu deitasse, eu dormia todo dia. Eu ia aparecer de alguma forma, entendeu? Mas assim, era algo que crescia muito rápido. Era um triplo negativo. Até falei para a Anne na época, e ela, um triplo negativo. Então, assim, cresce muito rápido, dava umas pontadas também, eu sentia. E não podia pegar muito, porque eu sentia que era diferente, algo diferente ali na pele, né? Você sente logo que é muito rígido. E aí eu queria falar sobre a prevenção do diagnóstico precoce, né? E os cuidados para que não venha ter, né, mas eu vivi assim, eu vivi com alimentação saudável, eu fazia atividade física, eu era bem regrada, assim, não tinha o peso, eu tinha um peso adequado, evitava, não bebia, não fumava, eu amamentei até o tempo que foi possível, né, para mim e para o bebê também. Mas, assim, são algumas recomendações que a parte da saúde, né, recomenda pra gente, os médicos sempre recomendam que a gente não faça algumas coisas que pode vir a ter o câncer, né? Ajuda, não. Alimentação saudável, prática de atividade física regulares. A médica, o geneticista falou pra mim, Isabel, você tem que treinar 7 vezes na semana. Porque a prática de atividade física, manter o peso corporal adequado, o corpo menos inflamado, né? Evitar o consumo excessivo de álcool, não beber, não fumar. E a amamentação, sempre que possível, né? Sempre quando você for tiver um bebê, você amamentar o máximo que você puder. Conseguir esticar mais essa amamentação. Amém. Saiu agora posso continuar? Só achei interessante. Saiu agora um prêmio Nobel de um cientista, que o jejum, ele é um excelente meio de evitar câncer. Então, assim, algo que Jesus já falou, né? Há 2025 anos atrás. Né? O noivo está aqui, vocês não precisam jejuar, mas quando eu sair é preciso que vocês jejuem, né? Para que vinha um novo, venha outro novo. Então, o jejum é uma prática não só agora, né? Religiosa, mas também está em estudos ainda, né? A gente não pode prescrever isso, tá? Amém? Mas esse cientista ganhou o prêmio Nobel porque ele comprovou que o jejum ajuda muito, né? Amém. A curar o câncer. Amém. E para você, mulher, que tem medo de fazer o exame, a sua saúde importa. E aí importa muito. O câncer de mama, ele tem cura, sim. O diagnóstico precoce faz toda a diferença, até na hora do tratamento. Amém. Não deixe para depois, não espere mais um ano, faça seus exames regularmente, a mamografia, ultrassom, peça para o médico, quando for no mastologista, para ele ensinar como é o autoexame, para sempre fazer em casa, porque se prevenir é um ato de amor com você, com Deus, a sua família, o seu marido, o seu filho, e também, como o Senhor fala no 1 Coríntios 6,19, que nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do nosso corpo, com respeito. Você precisa estar bem, com saúde, para correr a carreira que o Senhor propôs para você. Pronto, meninas, nós colocamos uma caixinha de pergunta, né, no nosso Instagram da igreja, e aí uma irmã comentou aqui pra gente: tenho nódulos na mama e sinto muita dor, preciso atualizar exames esse ano. O que vocês indicam pra ela? Primeiro passo é entender de fato que existem nódulos benignos e malignos, então calma nessa hora, né, não se desespere. Busque o médico, não precisa ser especialista no primeiro momento. Um médico generalista, ele pode sim fazer esse rastreio, pedir um ultrassom mamário,
né? E nesse ultrassom vai classificar lá se é, a gente chama de classificação BIRADS, né? Que vai de 0 a 6. E aí, a depender dessa classificação, é que se faz biópsia para saber se é benigno ou maligno. Então, o primeiro passo, procurar um médico, pode ser até um generalista, um posto de saúde mais próximo, o seu médico mesmo, clínico geral. Ele vai pedir um ultrassom e lá vai fazer essa classificação e aí definir, né, se é maligno ou benigno, se é suspeita, na verdade, porque a definição a gente vai ter com a biópsia. Sim. Dando continuidade às perguntas, né, nós temos uma pergunta que remete aqui ao Centro de Cura, né, até dando um contexto, talvez a maioria saiba, mas para quem não sabe, em nossa igreja nós temos um Centro de Cura Rema. É uma extensão do Rema que atua justamente lidando com enfermidades, né? Então os participantes, eles recebem do ensino da palavra durante 3 dias e após isso eles recebem imposição de mãos, com fundamento bíblico e curas acontecem, né? Nós temos vários testemunhos de pessoas voltando a andar, enfim, desfrutando dos mais profundos níveis de cura, né, e restauração. Então a pergunta é justamente essa, né? Qual o papel do Centro de Cura na prática dos resultados positivos que vocês tiveram? Nossa, assim, quando eu soube do diagnóstico, né, pouco tempo depois eu já entrei em contato com a liderança do Centro de Cura, daqui do Verbo da Vida Tauap, porque eu queria me expor à palavra de curas. Sim. Né? Ah, mas você já sabia, doutora Anne? Não, mesmo assim eu queria me expor. Sabe, quando eu sou médica e quando eu prescrevo medicações para sinusite, por exemplo, eu recomendo fazer de 12 horas um certo tipo de antibiótico, tem que fazer bem direitinho, no tempo certo, na hora certa, e para sinusite no mínimo 10 dias a 14 dias, a depender do grau de sinusite. Né? E eu entendo também que a palavra é remédio, Sim. segundo Provérbios 4, né, a partir do versículo 20 em diante, se eu não me engano, ele vai falar que a saúde para o seu corpo é remédio para os seus ossos. Então eu entendi que eu precisava me expor a palavras de cura. Então eu comecei a ler livros de cura, Cristo aquele que cura, e eu não deixei de ir para o Centro de Cura, porque ali a gente se expõe à palavra da fé, de que Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, que na verdade a gente precisa declarar e receber a cura que já foi outorgada e já foi declarada para nós, já foi nos dada por direito há 2025 anos atrás, mas isso precisa ser internalizado, ainda mais no momento que a gente está vivendo, onde existe uma batalha da mente entre a alma que está ali com medo e o espírito que está ali testificando junto com o Espírito Santo, né, os dois, que a cura ela é real e que ela é um direito nosso. E isso precisava estar mais claro do que nunca para mim, para que eu pudesse passar por tudo que eu passei, né? E a gente sabe que não é só receber a palavra da fé para conseguir a cura, mas é permanecer na palavra da fé para manter a cura. Então isso tem que ser contínuo a todo tempo. Nós, né, Bel, que passamos por essa situação, ainda vem, tá? Então, nós não somos robôs, ok? Ainda vem medo, ainda vem na nossa mente, será que tá com isso? A gente sente uma dor na coluna. Eu não sei se é assim com a Bel, mas às vezes sente uma dor ali, aí você fica, será que é alguma coisa? Mas a gente tem que estar combatendo o bom combate da fé, usando a espada que é a palavra. Amém. Então, quanto mais estivermos ali relembrando e trazendo à memória os versículos que nos garante cura, porque ele nos garante. Né? Pelas pisaduras somos sarados e curados, então tem vários versículos. Então, quanto mais a gente estiver montando a tenda nesses versículos, né, mais a gente vai manter essa cura e é um trabalho que é até Jesus voltar. Né? E para nós que passamos por isso, é um trabalho um pouco mais árduo, porque a gente passou, né, por isso, e então a gente não quer passar de novo, e é isso. Bem, então assim, até coincidentemente, seguindo essa linha que a Gabi concluiu, a gente tem outra pergunta, né, que vai falar quais os cuidados na área espiritual que vocês estão tendo para que a saúde divina, a cura que vocês receberam permaneça com vocês, né? Então acho que a Isabel poderia responder essa temática para a gente entender melhor. É exatamente isso, é mergulhar nas mesmas coisas sempre. Aleluia. A gente precisa escutar sempre as mesmas coisas. Eu escutava cura
várias ministrações de cura, porque tinha vezes que eu não conseguia ler por conta do cansaço, do cansaço mesmo, porque a quimioterapia ela deixa a gente muito cansada. Então, é como se a alma quisesse sair do corpo. Não é mais ou menos isso, Gabi? Ok. A quimioterapia. É isso mesmo. Então, tem... Não, gente, não querendo só dando pausa. Gente, não queria saber. É como se você fosse morrer a cada... Eu sou médica. Eu não dizia, mas agora eu digo, né? O oncologista perguntou pra mim assim, o que é a quimio, assim? O que você sente? Aí eu disse, olha, não tem na literatura médica uma palavra específica que eu possa lhe dizer o que significa isso. Exatamente. Uau. Não tem, amiga. É como se você estivesse sentindo a sua vida ir embora. É um negócio... não dá. É horrível. Então, É horrível. Então você tem que se fortalecer daquela palavra que você recebeu, mas que ela precisa estar quente todos os dias. Ela precisa estar firme todos os dias. E quando você excede todas as ministrações de cura, você precisa ir para de fé. Sabe como é? Gostei. É exatamente isso. É Eu ficava nas ministrações de cura e eu pedia a Eva, me mandava a ministração de cura. E aí eu ia para aquele do Samico também, via todos aqueles gringos de cura também. E aí quando dava final de cura, agora vai para de fé. Porque tinha dia que eu assistia 6, 7 ministrações. Para fortalecer minha fé, porque eu não conseguia ler. Quando eu não conseguia ler, eu precisava estar ali escutando. Amém. E eu pedia, Pedro, corre aqui, ora por mim. Porque eu tô vendo aqui que, né, ora por mim. E assim, é sempre assim, ou lendo ou escutando. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra certa, né, a palavra rema. Amém. E a fé tem ação correspondente. Exato. É viver, é lendo, ouvindo e vivendo. E declarando. Amém. Muito bem. E declarando. Declarando a confissão de cura lá no armário. Não fazia nada. Estava passando mal, mas a confissão de cura estava em dia. Aleluia. Eu levantava 3, 4 vezes. Se eu conseguisse levantar da cama, eu ia lá. Tava grudada até hoje. Hoje eu tirei ela de lá porque eu vou pegar meus versículos de cura, confissão de cura, que agora eu faço dentro do banheiro. Eu tô tomando banho, eu tô fazendo a minha confissão de cura. Amém. Porque meu corpo é curado e sarado, em nome de Jesus. Amém. Né? É declarando. Amém. É aqui, é dentro do carro, é onde for. Amém. Ver setas, assim, o diabo querendo te falar outra coisa. Isso. Não, aqui não, rapaz. De jeito nenhum. Amém. Aqui habita o Espírito Santo. Amém. É isso. Eita, glória! Vou rodar aquele... Aleluia, Jesus! Anne, e você, assim, como médica, né? Como é lidar com a fé e a ciência ao mesmo tempo, ali, brigando uma com a outra e trazendo esse conflito, né, dentro de você? Olha, tem um trechozinho que eu quero ler para vocês sobre essa pergunta, que eu até postei nas minhas redes sociais antes mesmo do câncer, né? Porque eu já ministrava, já pregava a palavra nas redes sociais, além de falar de ciência e de medicina. E ela diz assim: a fé não é contrária à razão. O fato de você ir ao médico não anula a sua fé, porque Deus usa os meios, Ele age com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Porque Amém. Em última instância, quem sara, quem cura é Deus. Aleluia. Aleluia. E é isso, a resposta é essa. Amém. Uma ótima resposta. Amém. Então, gente, nós estamos chegando ao final de mais um VerboCast. Nós tivemos um tempo aqui extraordinário, nós estamos realmente muito felizes com tudo que foi dito e compartilhado aqui, com a experiência das meninas também. E aí eu queria agradecer também a elas, né, tanto a Gabi quanto a Isabel. E aí queria que vocês se despedissem de quem está nos assistindo e também deixassem um recado, uma palavra de ânimo para alguém que pode estar enfrentando uma situação assim e pode ser exaltado, né, animado no Senhor. Isabel. Amém. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada, Carol.
por esse tempo, né, pelo convite. E para você que está passando por um diagnóstico desse, eu tenho para te dizer que Jesus te ama, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você se apegue a Jesus, porque você se apegando a Ele, a palavra dEle, Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele vai te prometer, que eu tenho certeza que você será curada em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer, tá, o convite. Foi uma honra estar aqui no primeiro VerboCast, né? Coisa linda. Vocês estão de parabéns. Muito bom estar aqui com a Bel, uma mulher incrível, que me inspirou muito, porque ela teve o primeiro diagnóstico e depois foi eu. Amém. Então a primeira pessoa que eu lembrei foi ela. E aí a gente passou juntas, né? Então, te amo. Também te amo. E para você que começou, que agora está no tratamento, né? Que tá com esse diagnóstico, está passando por isso, se firma na palavra, busca o Senhor, busca alguém que conhece a palavra para te ajudar nesse processo, para trazer paz ao teu coração, para trazer aquietar a tua alma, porque isso faz toda a diferença no tratamento. Hoje já se sabe que as pessoas que passam por isso de uma maneira mais leve, com fé mesmo de que vai vencer, de que já venceu, o resultado é mais promissor. E atividade física é fundamental, não deixe de fazer, mesmo dentro das quimioterapias, mesmo passando por esse processo. Não deixem de fazer atividade física, busquem se alimentar bem e, mais do que tudo isso, busquem conhecer a Cristo Jesus e a tudo que Ele nos proporcionou lá na cruz, porque já foi consumado. Sempre gosto de falar, porque foi mesmo, há 2025 anos atrás. Eu gosto de testificar porque Ele veio há 2025 anos atrás e levou sobre si todas as enfermidades. E aquele que se apossar dessa palavra em fé, certamente o câncer ele não tem poder e ele vai embora, ele não tem legalidade sobre as nossas vidas. Que vocês possam se firmar na rocha que é Jesus. Amém. Amém. Glória. Amém, meninas. Muito obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso VerboCast. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.